aí, gente? A altura tá ok aí? O pessoal tá conseguindo receber nas câmeras? Ok, senhoras e senhores, nós vamos dar início nesse momento com as palavras do presidente Valdemar Costa Neto. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o nosso líder Altineu Cortes, líder do PL na Câmara, senador Magno Malta, fazer um cumprimento especial para o nosso advogado, Dr. Marcelo Bessa, cumprimentar a deputada Magda Mofato, cumprimentar o deputado Marcelo Álvaro Antônio, Coronel Crisóstomo, Coronel Meira, Rodolfo Nogueira, nosso amigo Anderson Ferreira e o prefeito Luiz Medeiros, de Jaboatão dos Guararapes, cumprimentar o deputado José Medeiros, o tenente-coronel Zuco e a Caroline de Tone, ex-senador, ex-ministro João Roma, Gustavo Gaia, ministro Gilson Machado, Luiz Lima. Quero dar as boas-vindas e que vieram aqui nos prestigiar, eu quero agradecer muito. Essa reunião de hoje foi o motivo principal, é que a mídia em geral nos fez entender que nós não temos uma prova das urnas que foram publicadas ontem. A Lei Geral das Eleições, que é uma resolução do TSE, número 236321, o artigo 51 diz o seguinte: as entidades fiscalizadoras poderão solicitar verificação extraordinária após o pleito, desde que sejam relatados fatos e apresentados indícios. Vejam bem, sejam relatados fatos e apresentados indícios e circunstâncias que justifiquem sob pena de indeferimento liminar. O que nós precisamos, então? Nós temos as urnas velhas. Nós temos as urnas velhas. É simples constatação. Nós temos de urnas velhas 279 mil urnas. Nós temos de urnas novas 193 mil urnas. As urnas novas têm uma numeração padrão. As urnas velhas, todas têm a seguinte numeração: 67.305.895, em todas as 279 mil urnas. Então, o que se quer dizer aqui, o que quer se fazer aqui, que nós não estamos discutindo a eleição, nós estamos discutindo a história do Brasil. Porque a soma das urnas novas, que tem todo o cadastro, dá uma vitória para o presidente Jair Bolsonaro de 1.078.000 votos, se não forem consideradas as urnas que têm indícios. E toda eleição, toda votação, o voto, não pode haver dúvidas sobre o voto. O voto tem que ser seguro. E por isso nós fizemos esse levantamento. E se isso for uma mancha na nossa democracia, nós temos que resolver isso agora. Porque o problema é muito sério. Numa democracia, nós temos os poderes executivo, legislativo e judiciário. E temos que viver bem e ter uma relação próxima entre si. O que nós não podemos ter é ficar com um fantasma, como vamos viver, por exemplo, com o fantasma da eleição de 2022. Nós temos que solucionar isso. E pedimos ao Tribunal Superior Eleitoral que decida a questão.
Não se trata de pedir outra eleição, de fazer outra eleição. O Marcelo Bessa vai explicar isso aqui bem, o que significa uma nova eleição. Não tem sentido, é um negócio que envolve milhões de pessoas, milhares de pessoas. Porque um cidadão que teve 200 votos, ele tem que participar do processo. Um cidadão que está lá no primeiro, no segundo, na terceira, na quarta, quinta suplência, ele tem que participar do processo. Todos participarão do processo. Então é uma loucura. Só o PL nós tínhamos 2.000 candidatos, eu imagino que os outros partidos também. Isso são mais de 30 mil pessoas. E além de atingir a vida dos senadores, dos governadores e tudo mais. Quer dizer, nunca nós tivemos essa intenção. A intenção nossa é essa. Nós estamos discutindo não a eleição, estamos discutindo a história do Brasil. Como vamos viver com o fantasma da eleição de 2022? Tribunal Superior Eleitoral está aí para isso. Foi lá que nós recorremos. E agora eu quero pedir para vocês, e depois eu vou continuar, porque eu vou responder perguntas hoje, passar a palavra para o nosso advogado Marcelo Bessa, para ele dar uma ideia do recurso que ele entrou atendendo às exigências do Tribunal Superior Eleitoral, que deu 24 horas para nós respondermos. Boa tarde a todos. O que o Partido Liberal apresentou perante o Tribunal Superior Eleitoral... Um pouquinho mais próximo, por favor. É um pedido de verificação extraordinária com base no artigo 51 da Resolução 23673, do próprio Tribunal. E por que fizemos isso? Porque foi contratada uma assessoria técnica, assessoria de alto nível, para acompanhamento das eleições. Essa assessoria técnica nos entregou um relatório apontando inconsistências em determinado grupo de urnas, mais precisamente nas urnas fabricadas antes do ano de 2020. E a assessoria técnica concluiu que essas urnas não poderiam ter o seu resultado certificado por razão de um defeito no log, que, segundo dito também pela nossa assessoria técnica, é elemento essencial para a auditoria dessas urnas e a verificação de sua rigidez. O que essa representação foi apresentada ontem. Posteriormente a isso, houve inúmeros questionamentos com relação a esse relatório técnico. Isso ficou bem sintetizado na imprensa por uma reportagem da Folha de São Paulo. E a direção do Partido Liberal, então, pediu a essa assessoria técnica que respondesse, primeiro, que se ratificava o relatório anteriormente entregue. E a assessoria técnica, de forma expressa, ratificou esse relatório. Em segundo lugar, nós pedimos que eles respondessem os questionamentos que foram feitos e reproduzidos pela Folha de São Paulo de diversos especialistas da USP e da Unicamp. E eles responderam a esses questionamentos e, mais uma vez, ratificaram as suas conclusões. Em função disso, nós estamos apresentando uma emenda, uma resposta ao pedido de emenda da determinação de emenda inicial feita pelo ministro Alexandre, e nesse pedido de emenda, onde ele pede que também seja estendida essa verificação aos resultados do primeiro turno, o que nós dissemos é o seguinte, que fizemos a opção de pedir a verificação extraordinária no segundo turno, até porque entendemos que pela transparência e pela necessidade do devido processo legal e da ampla defesa de todos os envolvidos, seria impossível fazer com que todas as pessoas eventualmente atingidas por uma decisão do TSE viessem aos autos e se manifestassem. Então, como essa questão pode ser inicialmente resolvida sob o ponto de vista do segundo turno das eleições,
nós pedimos que, nesse primeiro momento, fosse feita a verificação extraordinária no segundo turno das eleições. Constatado, eventualmente, que efetivamente esses erros existem, e esses erros não há mais nenhum tipo de contestação por parte de nenhum especialista. O erro existe. O que se contesta são as consequências desse erro no log. Se esse erro pode potencializar ou impedir a certificação do resultado das urnas. E volto a repetir, a nossa assessoria técnica hoje ratificou que isso impede sim a certificação do resultado extraído dessas urnas. E que nós pedimos então, caso o tribunal então constate isso, que então se estenda também ao primeiro turno, ouvindo aí, possibilitando a todos os envolvidos também a manifestação para poder defender seus próprios interesses. Em breves palavras foi isso.